Bem, gente, estamos aqui para resolver algumas questões da OCP. Como vocês bem sabem, a OCP é a banca elaboradora do concurso do HU, tanto de Lagarto, como Campina Grande e Cajazeiras. Então, vamos que vamos resolver duas questões da OCP e uma terceira questão que foi elaborada por mim, que ela está no simulado do HU, que geralmente aqui no conteúdo nós aplicamos simulados para os alunos. A questão que nós vamos analisar agora diz respeito à regência, tanto verbal como regência nominal e o uso da crase, conforme o enunciado diz. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal ou nominal e o uso da crase ou falta dela no item em destaque. Em cada item há uma frase e abaixo da frase diz a fonte. Por exemplo, esta aqui foi dita por Marco Aurélio. Então vamos lá. Primeiro, vamos saber o que significa crase. Crase é a fusão de duas vogais semelhantes que exercem funções morfológicas distintas. Primeiro vem a preposição, não é? E depois vem o quê? O artigo feminino definido. E isso é uma das situações para que ocorra a crase. Necessariamente, se a gente diz que a primeira é uma preposição, evidentemente existe uma palavra anterior que vai solicitar a preposição. E, no caso, aqui vai haver um substantivo feminino que admite o quê? O artigo definido feminino. Então, vamos olhar esta primeira alternativa. Antes de pedir perdão a Deus, certo? Isso aqui é o nome, perdão. Perdão a quem? A Deus. Este acento grave aqui, para indicar a crase, ele está correto? Não está correto. E por que ele não está correto? Porque diante de palavras masculinas não existe crase. Com exceção, quando vier a expressão implícita ao estilo, à moda. Por exemplo, quando a gente diz assim, Neymar fez um gol a Pelé. Pelé, no caso, aí é uma palavra masculina. Mas, no caso, eu teria que colocar o acento grave antes de Pelé, porque, na verdade, está implícito que Neymar fez um gol à moda, ao estilo Pelé, que não é a situação aqui. Portanto, isso aqui está errado. Vamos agora para a alternativa B. Brasileiros conectados preferem a internet à televisão. Nós temos aqui o verbo preferir. O que é que a gente sabe do verbo preferir? O verbo preferir é um verbo bitransitivo. Vou colocar aqui. Verbo transitivo direto e indireto. O que isso nos informa? Que ele precisa de dois complementos. Um objeto direto e um objeto indireto. Antes de olharmos aqui, eu quero também fazer uma ressalva que muitas vezes este verbo
ele cai em concurso porque no dia a dia as pessoas dizem, eu prefiro forró, por exemplo, eu prefiro forró do que carnaval. Errado, toda vez que houver o verbo preferir, eu prefiro isto, aquilo. Outro detalhe também, quando usarmos o verbo preferir, não precisamos colocar nenhuma expressão, não é, que vá dar, por exemplo, intensidade. Eu prefiro muito mais forró do que São João. Por que não pode colocar? A gramática informa que se você diz que prefere, você já está marcando que sua preferência é maior. Então, é desnecessário expressões que dão intensidade ao verbo preferir. Então, vamos olhar aqui. Brasileiros conectados preferem a internet à televisão. Nós temos aqui o acento grave para indicar que existe uma crase. Está correto? Está. E por que está correto? Veja bem, prefere o quê? A internet. Isso aqui é um objeto direto. E esse aqui é um artigo definido. Então, quando antes do objeto direto vier um substantivo feminino e com um artigo definido feminino, vai haver o quê? A crase. Então, a gente tem que colocar o acento grave para marcar esta crase. No entanto, é bom frisar que, se colocasse assim, brasileiros conectados preferem internet à televisão. Será que aqui nós teríamos que colocar o acento grave para indicar a crase? Não. Veja bem, o verbo continua com a mesma regência. É um verbo transitivo, direto e indireto, ou seja, bitransitivo. Então, olha aqui o objeto direto dele. Só que esse objeto direto não veio com um artigo definido. Então, aqui, nós não vamos colocar o acento grave porque não houve crase. Isto é a letra B. Só que a letra B é a nossa resposta correta. Eu só estou colocando aqui mais uma possibilidade para que nós entendamos o porquê de esta preposição este aqui não ter o acento grave, tá? Tem que ter cuidado com isso. Voltando, quando usar o verbo preferir, nunca use eu prefiro mais estudar do que ler. Como seria correto? Eu prefiro estudar a brincar. É um exemplo melhor. Realmente, estudar é melhor. Então, agora nós vamos para a alternativa C. Logo, a lei eterna, este aqui está destacado, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. Já colocamos que a nossa resposta correta é a letra B, mas vamos analisar aqui a letra C. Vejamos. Aqui está destacado este A, logo no início da oração, para que nós pensemos que isso aí é um sujeito. Então, vamos analisar. Quando a gente vai fazer uma análise sintática,
eu sempre digo, vamos descobrir qual é o sujeito. Qual é a forma de descobrir o sujeito? Nós temos aqui o verbo e eu vou perguntar a este verbo: quem não está sujeito, não é? Quem é que não está sujeito? Todos os homens. Todos os homens é sujeito. Só que esse sujeito, ele veio no final da oração. Ele veio no final do período, não é? Para justamente não percebermos que é um sujeito. Mas olhe bem, nós temos que fazer a pergunta ao verbo. Se colocarmos isto na ordem direta, nós temos todos, olhe, todos os homens não estão sujeitos. E aí eu pergunto a vocês, esta palavrinha aqui é o quê? É um nome. Da mesma forma que existem alguns verbos incompletos, que pedem complementos com preposição, né, que no caso são os verbos transitivos indiretos, existem também nomes incompletos. Quem está sujeito a alguma coisa. Isto é um caso nítido de regência o quê? Nominal. Este nome pediu a preposição a. Então, vamos ver o que é que vem agora, depois dele, colocando na ordem direta. Todos os homens não estão sujeitos a quê? A lei eterna. Então, veja bem, este a aqui é uma preposição exigida, solicitada pelo nome sujeitos, não é? E nós temos aqui o quê? Nós temos aqui o artigo definido. Então, o que é que deveria acontecer? Todos os homens não estão sujeitos a quê? A lei eterna, que é justamente a junção da preposição a, solicitada pelo nome sujeito, e o artigo feminino, haja vista que isso aqui é um substantivo o quê? Substantivo feminino. Então, veja bem, isso aqui está errado, esta letra C. Vamos então agora para a letra D. Punição a pais por faltas a reuniões escolares. Conforme dito, crase não é nada difícil. É só verificarmos se a palavra, está vendo aqui este A que está com acento grave? O que é que a gente vai fazer? A gente vai verificar se esta palavra aqui, faltas, ela solicita a preposição a, não é? Então, punições a pais por faltas, né? Por não comparecerem a quê? A reuniões. Então, pede a preposição a. Mas acontece que a palavra que tem aqui, reuniões, é um substantivo, não é? É um substantivo que está no plural. E aqui a gente viu que tem só o quê? A preposição. Nós sabemos que a preposição é o quê? Invariável. Então, no caso aqui, a gente sempre diz assim, olha, gente,
Quando isso aqui estiver no singular, isso aqui estiver no plural, você não pode colocar o acento grave porque não indica crase, porque não existe crase. Na verdade, isso é apenas um bizu que não se sustenta assim, gramaticalmente falando. Por quê? Porque aqui a gente vai dizer que apareceu apenas o quê? A preposição. Agora, se dissesse assim, por faltas, e aqui colocasse reuniões, e aqui a palavra, isso aqui, ai, significa que tinha aparecido o quê? O artigo feminino no plural. Então, há uma fusão de quê? Da preposição mais o artigo. Neste caso aqui, teria crase. Eu gosto muito de lembrar uma coisa a vocês. Às vezes as pessoas perguntam, e qual é a mudança de sentido? Veja bem, vou tirar logo isso aqui está errado, não é? E qual é a mudança de sentido? Dizer, por faltas a reuniões, por faltas às reuniões. Lembrar que quando isso aqui está aqui no plural, porque teve o quê? A junção da preposição mais o artigo no plural, esse artigo é de que tipo? É um artigo definido. Então, evidentemente, ele vai dar um caráter especificativo. Vou dar um exemplo bem básico. Vamos dizer que eu diga assim para os meus alunos, eu me refiro a alunos. Eu estou falando aqui para a turma. Eu me refiro a alunos. Quem se refere a. Este verbo pede a preposição a. Mas, por exemplo, alunos aí em qualquer situação não teria, porque é uma palavra masculina. Mas deixa eu colocar uma palavra feminina. Eu me refiro a alunas. Não é? Eu me refiro, vou colocar aqui. Eu me refiro, deixa eu apagar aqui com a mão mesmo. Eu me refiro a alunas. Quem se refere a. Ou seja, este verbo é um verbo transitivo indireto que pede a preposição a. Mas aí eu não posso colocar porque a aluna está o quê? No plural. Existe aqui apenas o quê? A preposição. Não é? Mas, se colocarmos eu me refiro a alunas e aqui colocar as, aí significa o quê? Que aqui existe a preposição solicitada pelo verbo referir, quem se refere a. Aí aqui o artigo feminino, juntando isso com isso, eu coloco o acento grave para indicar a crase. Mas, voltando à questão do sentido, é o mesmo sentido? Obviamente não é. Porque quando eu digo assim, eu me refiro a alunas, eu não estou especificando, eu estou generalizando. E quando eu digo assim, eu me refiro às alunas, então, de certa forma, aí tem um caráter especificativo, certo? Então, isto é a letra D que nós analisamos. A letra E está dada. Olha mesmo, proibido estacionar sujeito a guincho. Pelo amor de Deus, não merece nem a nossa explicação, porque vocês já sabem disso. Antes de palavra masculina não existe crase. Guincho é uma palavra masculina. Eu já disse a situação em que podemos colocar, em que há crase diante de palavra masculina, só quando tiver implícito a expressão à moda ou ao estilo. Por exemplo, eu digo assim, eu vou escrever um texto a Machado de Assis. Aí eu coloco o quê? O acento grave para indicar a crase, porque eu estou querendo dizer
né, de forma bem metida, que eu jamais seria capaz de escrever um texto a Machado de Assis, ao estilo Machado de Assis. Neste caso, eu poderia colocar o acento grave, porque tem aí ao estilo, à moda, certo? Espero que tenha contribuído e nas outras questões ainda vamos ver assuntos referentes à crase.